Olá, olá. Boa noite. Estamos então começando a nossa transmissão ao vivo de hoje, a nossa live que a gente tem hoje, agora às 19 horas. Enquanto o pessoal tá chegando. Quem estiver chegando aí, oi Clarissa, puder me dar um ok em relação ao áudio, a minha imagem está boa. Lena também, seja bem-vinda. Estamos então esperando o pessoal ir chegando para a gente começar, tá? Já começamos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Já vamos começar enquanto o pessoal não está entrando. Oi, pessoal, então, boa noite para todo mundo. Já vi que a nossa convidada está aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para a nossa live de hoje. Então, que a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes campanhas, né, do Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida, e Setembro Verde, né, sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. Eu tô vendo que o pessoal está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma boa noite a todos. Eu vi que a nossa convidada já chegou, tô esperando também o Brian, que é o nosso intérprete de Libras. Gentilmente vai estar com a gente também. Felipe, Bruno, Arisa, Rodrigo, Márcia. Sejam todos bem-vindos, Geniane, Fábio, Jennifer, Joana, Arthur. Vão chegando, pessoal. Vitor chegou aí também. Então, eu só vou esperar. Deixa eu ver se o Brian já tá aqui com a gente. Ah, o Brian já tá aqui, não tinha te visto, Brian. Então, eu vou adicionar aqui o Brian e a Drica, que é a nossa convidada. Então, já coloquei junto com a gente pra gente começar. Oi, 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 pessoal. Boa noite, boa noite. Oi, Brian. Boa noite. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, tudo certo? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vamos só esperar a Drica conseguir também acessar. Eu enviei o convite para ela. E aí a gente dá seguimento. Pessoal, só para vocês saberem, eu tô com a minha colinha aqui na frente de mim. Eu consigo ver os comentários também, quem tá aqui com a gente. E aqui, então, eu consigo vê-los. Eu não sei, Drica, se tu tá com alguma dificuldade, se precisa de alguma ajuda, dá um grito aí, que eu já enviei a solicitação. Só falta tu nos aceitar aí. Eu já mandei a solicitação. De repente, sair e entrar de novo. Lembrando, né, Drica, tem que estar pelo celular, né, para a gente conseguir fazer a transmissão pelo computador. A gente não consegue. Boa noite, Drica. Tô vendo que tu tá aí. Eu enviei uma solicitação. Vou te enviar de novo. Vamos ver se vai chegar agora. E a gente começa. Enviei de novo. Normalmente o convite aparece aqui embaixo, né? Embaixo da barra dos comentários tem uma câmerazinha com mais e aparece ali o convite. Ou de repente, Drica, tu pode tentar tu solicitar aqui. Talvez fique mais fácil. Enquanto isso, eu e o Brian estamos aqui. Esperando. Isso, eu acho que, Drica, talvez seja mais fácil tu enviar o convite pra gente. E aí eu consigo te aceitar aqui. Boa noite, pessoal. Todo mundo que tá chegando. Sarita. Todo mundo. O Henry também tá aqui. Pessoal, como eu expliquei mais cedo, eu tô com a minha colinha aqui na minha frente para eu conseguir ver os comentários, que pelo celular fica tão pequenininho. Então, eu tô aqui com duas telas. Já estou aqui. Marcelo também. Marta chegou. A gente só tá esperando o pessoal. A Drica conseguir acessar aqui também. Ela teve um probleminha de conexão. Mas logo, logo a gente começa. Então,
A gente está aqui com o Brian, né? O Brian é nosso intérprete de Libras da noite. E eu vi aqui o comentário da Geniane do Boa Noite em Libras. Tu pode fazer pra gente, Brian, para eu fazer junto contigo? Boa noite? Boa noite. Então, boa noite. Então tá. O Brian vai estar aqui com a gente também, sinalizando, né, para as pessoas que não conseguem nos escutar. Então, o Brian gentilmente está aqui com a gente. Eu acho que agora a Drica conseguiu. Vamos ver. Se a gente conseguir começar de fato. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está aí. A galera está chegando. Acho que agora a Drica vai conseguir conectar. Agora foi. Drica, boa noite. Né? Agora sim. Aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Peraí. Nos escuta, nos vê bem? Sim, eu não estou vendo o Brian, né? Mas escuto. Brian, tu escuta bem a Drica? Então tá, então acho que é isso que a gente precisa, né? Eu tô vendo vocês também. O pessoal, se tiver aí nos comentários, puder dar o ok também que estão nos vendo, nos escutando bem, daí a gente já vai começando. Lembrando que se alguém preferir, né, ver a live sem esses comentários que ficam subindo na tela, dá para dar um clique na tela que os comentários somem, talvez para algumas pessoas facilite. Bom, gente, acho que podemos começar então. Vamos começar com as apresentações, então. A gente está iniciando a nossa live, né, do Setembro Verde e Amarelo, né? Então, esse mês que tem essas duas grandes campanhas, tanto da valorização da vida quanto da inclusão social de pessoas com deficiência. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo, né, com a Adriana, que está aqui com a gente, né, psicóloga, e a gente vai conversando. Eu vou me apresentar, aí eu vou apresentar também o Brian, e depois eu passo a bola para ti, tá bom, Adriana? Tranquilo. Então, pessoal, eu sou a Marina, acho que muitos já me conhecem, eu sou psicóloga do Pertence, e eu vou também me autodescrever, né? Vou fazer uma descrição física minha, para caso alguém que esteja aí, esteja nos escutando, não esteja nos vendo, conseguir acompanhar também. Então, eu sou uma mulher de pele branca, os meus olhos são verdes, meus cabelos são castanhos claros, um pouquinho abaixo da altura do ombro, eu uso brincos de argolas douradas, estou com fone de ouvido preto, estou com uma blusa que não dá para ver muito bem, mas é verde, um verde escuro. E atrás de mim, então, tem uma parede branca. Eu vou também descrever o Brian, que é nosso intérprete de Libras, né? O Brian é um homem de pele branca também, cabelo preto, penteado para o lado, os olhos são castanhos, ele está com uma camisa escura também. E atrás dele tem uma parede branca. Já aproveito para agradecer imensamente a presença do Brian aqui com a gente. E agora eu passo, então, a bola para a Adriana também se apresentar, por favor. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Fiquei encantada com o projeto de vocês, que eu não conhecia. À medida que eu fui lendo, fiquei encantada. Eu sou uma mulher madura, loira, com a pele clara, estou com batom rosa, um vestido rosa, um brinco prateado de 1/4 de lua, e eu acho que é isso. Sou psicóloga, é isso. Maravilha, Adriana. Nós que agradecemos, né, por estar aqui com a gente, a disponibilidade para a gente conversar, né, sobre essas duas temáticas tão importantes hoje em dia, né, e muitas vezes vistas como tabus, assim, né. Então a ideia, pessoal, a gente tem uma pauta que a gente vai seguindo, mas por favor, podem ir comentando, participando junto com a gente, tá? Se quiserem também mandar as perguntas aqui nesse balãozinho que tem aqui embaixo de interrogação, fica um pouquinho mais fácil para eu conseguir visualizar. Eu estou olhando aqui e ali, né, talvez facilite um pouquinho, tá? Se alguma coisa passar batido, peço desculpas também, Adriana, se tu quiser ir me auxiliando aí, se tu tiver algum comentário importante que quiser trazer, tá? Mas então, gente, como a gente estava falando, a gente está em setembro, né? Terminando o mês de setembro, então, o último mês de setembro, que foi, então, o mês que a gente tem essas duas grandes campanhas, né, Adriana? Tanto a campanha do Setembro Amarelo, quanto a campanha do Setembro Verde. Eu queria que a gente pudesse começar trazendo um pouco do Setembro Amarelo, né? Se pudesse trazer um pouquinho, né, o que é essa campanha, quais são os objetivos dessa campanha, por que ela é tão importante? Quando a gente fala de morte, já vem um bocado de tabu, né? Não fala essa palavra que senão atrai, né? Que coisa feia. Então a morte sempre foi algo místico para o ser humano, algo rodeado de sensações negativas, né? Porque é a única certeza que nós temos é da morte e é aquilo que a gente não compreende efetivamente. E aí
quando a gente fala do autoextermínio, da antecipação, né, de um fim que seria natural, aí é que vem camadas piores ainda de tabus e de medos. Mas é um fato, né, histórico. O suicídio sempre existiu na história da humanidade, seja com um fim misericordioso de alguém que está moribundo e sofrendo, seja num fim de sacrifício por uma pátria, por uma causa, ou seja, de um fim da própria existência e do sofrimento. E a campanha, ela vem no momento, né, ela vem aí na história, né, não é uma campanha nascida no Brasil, ela é mundial, justamente para tocar nesse lugar místico, cheio de dor, cheio de medo e inerente da humanidade. É um tema, né, dentro dos estudos de bioética, né, da onde eu me formei, que é um tema persistente. Então, não é um tema que se encerra em si. É algo que vai existir na humanidade e que, por várias culturas, vários momentos, tem o seu significado, né? Então, em algumas culturas já foi mais valorizado, outras vezes não. A quem pertence a vida, será que é digno ou não? Então, a gente só compreende, consegue lidar com isso quando a gente fala. E a gente fala e escuta, aí a gente pode compreender. Então, a campanha vem nesse sentido de desmistificar, de trazer um ponto dolorido, mas ele vem à tona, até para a gente ter ferramentas de poder entender e ajudar esses vários significados, né? Do adoecimento e do fim existencial mesmo da pessoa. Uhum. E eu acho que é bem isso, acho que o tabu ele vem nesse sentido, assim, falar de sofrimento, falar de dor é muito difícil, né? Tanto para quem fala quanto para quem escuta, né? Acho que daí que vem esse receio, né? E acho que muito se debate a questão da campanha, né, do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, como o Arthur também, participante do Pertence, muito bem colocou aqui, né, no chat, a prevenção ao suicídio e a valorização da vida, né? Já se a gente for falar sobre esse assunto, né, é pior, é melhor nem falar, deixar quietinho, vamos deixar a poeira embaixo do tapete, né? E na verdade é muito pelo contrário, né? A gente considera a questão do suicídio como uma questão de políticas públicas, de saúde pública, né? Então ele pode muito bem ser prevenido. E por isso falar sobre, né, Adriana? Sim, né? Como tem esse contexto cultural acerca da morte, então nesse momento, né, devido à pandemia, devido ao isolamento compulsório, as perdas, né, o luto que bate à porta, ou o medo do provável luto, as ausências, desemprego, isso é uma questão mundial, mais do que nunca esse sofrimento, e a gente ainda vai pegar uma onda, né, de estresse pós-traumático muito grande, é muito importante que a gente fale sobre lugar de adoecimento, porque ele vai acontecer e tem umas correntes que tenho visto agora muito preocupantes de dizer que a minha vida me pertence, claro que pertence, mas é no sentido, então eu posso acabar com ela. Mas esquece que por trás desse sentimento do sofrimento e da dor tem um adoecimento psíquico e muitas vezes neurológico mesmo, da falta de neurotransmissores, que faz com que induza esse pensamento tão sofrido, né, maior do que poderia ser. Então a pandemia traz esse contexto social de adoecimento, mas tem uma questão endógena também que tem que ser vista, né? Sim. Com certeza. Eu estou passando os olhos aqui, quero pegar alguns comentários também. Né? A Marta está trazendo, Marta também é psicóloga, né? Que uma parte bem difícil durante a pandemia foi não poder, muitas vezes, a gente, né, rever ou ver, né, entes que porventura fossem a falecer assim, durante a pandemia. Assim, esse ritual de despedida também, né? É muito importante. Para quem perde alguém, né? Que a gente fala dos sobreviventes do suicídio, e que não são as pessoas que tentaram e sobreviveram, mas são as pessoas que ficaram porque alguém se foi, né? Esse é o lugar mais difícil que tem, que é o de falar. Ninguém quer falar com a pessoa que ficou. Sempre acha que vai ser difícil para ela, dolorido, e ela precisa falar. E ela precisa ser ouvida, inclusive sem julgamentos, né? Porque ela já traz uma culpa muito grande, uma inquietude, o que eu poderia ter feito, será que se eu tivesse dado um telefonema, será que eu tivesse procurado, será que se eu não tivesse brigado? E ninguém quer falar. Ninguém quer falar com a pessoa que está sofrendo. Não, vamos embora, bola para frente, né?
compra uma roupa nova, sai de casa, né? Como se isso fosse, de fato, resolver um problema tão grande. Claro que algumas mudanças e um acolhimento, um ânimo sempre dá uma aliviada, mas isso é a superfície, né? Isso é a Tem cobertura do bolo. A muita gente coisa tem que, por trás, né? Tem várias sim, a camadas. gente tem que fatiar e olhar lá dentro, né? Então, tem esses dois lugares mesmo de luto que são muito difíceis, que é da pessoa que perdeu o próprio sentido da vida, por isso ela não quer mais existir fisicamente, que já é um luto que ela vive, dos sonhos, da esperança, do futuro, e de quem ficou, que perdeu alguém, que também ninguém quer tocar nesse lugar, né? E por isso essas campanhas, né? Por isso a campanha do Setembro Amarelo, para a gente poder realmente dar atenção a esse tema, assim, que a gente consiga incentivar esse diálogo para ir aos poucos quebrando esse tabu, né, que existe socialmente há muito tempo, né? E para além do Setembro Amarelo, a gente tem também, acho que de forma mais recente, o Setembro Verde, né? Quando eu compartilhei até com a minha família a live, né? E aí até meu pai perguntou, como assim Setembro Verde, né? O que é o Setembro Verde? Que eu acho que é uma campanha um pouco mais recente, né? Então, se a gente puder explorar um pouquinho também, o que é essa outra campanha? A campanha da visualização, né, da orientação sobre as pessoas PCD, pessoas com deficiência. Né? Não sou portadores porque eu não posso portar minha deficiência e largar onde eu bem entender. Né? Eu sou uma pessoa com deficiência e isso direciona tudo na minha vida. E aí a gente precisa ver essas pessoas, né? Elas estão extremamente marginalizadas, né? Afastadas da sociedade. 1/4 das pessoas possui algum tipo de deficiência. Se você conhece 100 pessoas, 25 têm algum tipo de deficiência. É muita gente. Só que nem 10% dessas pessoas estão no mercado de trabalho. E nem 5% estão cursando faculdade. Então, cadê esse pessoal? Né? Onde eles estão? Quando criança, eu não convivi na escola com nenhum cadeirante, nem síndrome de Down, nem autista. Não participei da minha infância, né? Até no ensino médio, que antes era 2º grau, não tinha. Eu fui conviver na faculdade, uma colega que tinha ela. Então, foi gradativo durante a faculdade. No nível superior também, pouquíssimos, raros. Já minhas filhas, não. Elas, dentro da escola pública aqui em Brasília, sempre foi inclusiva, e para elas isso nunca foi algo assim estranho, algo, né, diferente. Era mais um colega que estava ali, aí o coleguinha fica em pé, o outro está na cadeira, né? Um tem Down, o outro não tem. Então, para elas, esse ambiente foi um ambiente comum, normal. Então, a gente precisa também trazer a visibilidade, o esclarecimento, a inserção dessas pessoas na sociedade. Com certeza, porque esses fatores também socioculturais acabam impactando, que daí é onde a gente vai chegar agora, onde que se cruzam essas duas campanhas, né? O que tem a ver o Setembro Amarelo e o Setembro Verde, né? O que a gente pode trazer, assim, de interlocução, né, entre a questão da valorização da vida e as pessoas com deficiência. Mas antes de te passar a palavra, Adriana, eu só queria dizer que tem uma pergunta aqui da Cris, né, que a Cris pergunta como fazer para ajudar, né? Acho que a gente vai tocar nesse assunto mais para frente, então, Cris, fica aí que a gente vai também dar algumas orientações e dicas, né, Adriana, mais para o final, mas só para a gente conseguir juntar, né, esses dois grandes temas, né? Se puder trazer para a gente, assim, onde que eles se encontram? Eu nem sei se na história da criação dessas duas campanhas alguém pensou nessa intersetoriedade. Né? Não sei, eu poderia até ler alguns artigos e ver, mas eles estão intimamente intrinsecados, né? Eles estão misturados mesmo. Por quê? Uma pessoa que não é aceita, que não tem espaço para estudo, para trabalho, para casamento, para relacionamento, ela está segregada de qualquer ambiente social. Então, essa pessoa não se sente pertencente, ela não se sente pessoa. Ela é não pessoa. Sendo uma não pessoa, ela vai adoecer, com certeza. Eu escuto isso toda semana. Eu sou diferente, eu não vou ter possibilidades, eu não vejo futuro para a minha vida. E aí o percentual de pessoas PCD, tanto autistas quanto outras condições, de suicídio e depressão é 76% maior do que na população comum. Então, as pessoas se matam muito mais do que na população comum. Primeiro, que elas são exigidas
de alcançar possibilidades igual uma pessoa comum. E aí pensar, mas ela não é uma pessoa comum? Não, ela é um PCD. Isso não faz dela também inferior. A palavra deficiente não é o contrário de eficiente. Então, não é porque ela é deficiente que ela não é eficiente. Ela tem uma incapacidade física ou psíquica que torna ela diferente no sentido de que toda a humanidade é diferente, né? Você tem um olho verde muito lindo e eu não tenho, nós somos diferentes. Isso não me faz nem melhor e nem a você. Apenas somos diferentes. Exato. E aí as pessoas têm dificuldade de estarem na sociedade, até de falar as palavras, de ver elas como pessoas que precisam de um apoio diferenciado. E muito passando pela sociedade. E aí, isso é motivo de exclusão. Isso é onde eu queria chegar. Assim, a exclusão ela se dá por essa sociedade, né, que não consegue perceber e conviver com a diferença, né? Então, a questão não é nem a dificuldade dessa pessoa de se inserir, mas da sociedade de conseguir recebê-la, de saber recebê-la, né? A gente diz muito que a deficiência é uma questão social, né? Ela vai se dar justamente na relação com as barreiras sociais, né? Então, quando essa pessoa encontra na sociedade tantas barreiras, né, que impedem de usufruir dos mesmos direitos, né, de outras pessoas sem deficiência, eu penso que isso também são fatores muito importantes, né, para um adoecimento psíquico também, né? Principalmente, né? Ó, a pessoa deficiente, ela já tem algumas dificuldades dela, né, orgânicas, e tem um envelhecimento precoce, tem uma sobrevida menor por conta das medicações e das dificuldades que passa pela vida, né? Tem uma segregação por conta de muitas deficiências ter um estereotipo visual que não é agradável, né? Porque essa sociedade realmente cria modelos que têm que ser seguidos, e aí a pessoa não encontra espaço. E o problema não está nela, porque ela não pode mudar isso, né? Eu tenho 1,65 m, eu sou baixa, e eu não posso fazer nada, nem colocando um salto, eu não vou ser alta nunca. E se eu passar a minha vida inteira complexada por conta da minha altura, eu vou sempre sofrer com isso, porque eu não tenho como fazer nada para mudar isso. Tá. E imagina uma pessoa que tem uma complexidade, uma dificuldade de saúde, de vida, de cognição muito maior. Se o meio social não se adequa para que ela esteja lá, ela também não pode fazer nada. Então, o adoecimento justamente vem disso, dessa barreira que impede uma convivência equitativa entre as pessoas. Foi até o que a Marta colocou aqui, né? Que ela escreveu sobre a questão da cultura deficiente, né? Da cultura na qual a gente está inserida é uma cultura deficiente, é uma cultura excludente, né? Eu queria puxar também que eu peguei a pergunta da Clarissa também, que é uma participante do Pertence. Até queria agradecer a todo mundo do Pertence que está aqui assistindo. Que ela pergunta por que será, né, que as pessoas têm tanto preconceito com as pessoas com deficiência, assim, Adriana? Qual que é a tua visão, assim, em relação a isso? Qual tu acha que é o motivo? Sempre, em toda a história da humanidade, sempre vai ter um modelo a seguir, que é um modelo dito padrão, né? Eu lanço sempre uma campanha para me apresentarem a pessoa padrão. Nunca ninguém me apresentou. Porque de longe pode até parecer, mas de perto ninguém é padrão. Né? Porque essa pessoa pois né? Vamos embora pagar que eu quero conhecer o tal padrão, sabe? Mas, de qualquer forma, é um grupo dominante e que se mantém nesse status quo, nesse lugar, como o padrão. E ele usufrui dos outros grupos de uma forma mercantilista, de uma forma usurpadora, para que ele se mantenha nesse status. Então, né, já houve, por exemplo, pessoas negras, né, eram consideradas até sem alma, não eram pessoas pretas, né, desculpa, não eram consideradas nem gente. E ninguém questionava isso, porque era o padrão que se ditava na época. Hoje é inadmissível. Se algumas pessoas ainda consideram isso, é inadmissível. A gente não aceita e nós temos leis para coibir isso e campanhas para poder melhorar, né? Até pouco tempo atrás, dentro do próprio manual de saúde mental, a pessoa que tivesse orientação sexual, né, homossexual, ela era considerada doente. Hoje também isso é inadmissível. Então, um grupo dita as regras que só serve aquele grupo mesmo e que não dá conta de seguir, e os outros ficam à mercê desse grupo dominante que se aproveita disso, né?
Isso é a justificativa para escravizar, para abusar, para tirar direitos, para explorar. Então tem todo um contexto. Não é só porque acha bonitinho ou feio. Tem culturas que pessoas baixinhas são bonitas. Na China, o pé pequenininho, até torto, já foi bonito, né? Pessoas muito altas. Então, isso muda e sempre favorece o grupo dominante. Porque porque acaba favorecendo essa relação de poder que existe. No fim, é tudo sobre essa relação Sim. de poder, que um grupo, Sim. né, dito normal, padrão, que sabe-se lá quem e aonde que inventou essa norma e essa padronização, acaba ditando as regras, né? Como se todas as pessoas tivessem que se adequar a essas regras, né? Quando a gente tem múltiplas diversidades por aí, eu acho que a pergunta da Clarissa eu acho que é nesse sentido, assim, né? Pessoas que acabam de alguma forma não se encaixando nesse padrão, né? E são então excluídas e são alvo de preconceito e muitos estigmas, né? É porque esse grupo vem para questionar o status quo, o que é a regra, o que é dito como norma. E aí quebrar essa hegemonia é que é difícil. E aí cria as barreiras atitudinais, que são as mais difíceis, que é o comportamento humano, segregador, preconceituoso, homofóbico, racista, capacitista e etc., né, psicofóbico. E as barreiras de logística, que são os ambientes, né, as barreiras sociais, tem vários tipos de barreiras que dizem que é o meio social que tem que modificar e não a pessoa. Porque eu também não posso fazer nada, eu sou assim. Essa é a minha natureza, esse é o meu jeito, né? A gente tem que tirar a deficiência desse lugar, né, de defeito, de errado, de ruim, de sofrimento, né? Porque não é essa ideia da deficiência. A deficiência é uma característica, né, daquelas pessoas, né? Eu queria só dar um oi. As pessoas acham, quando a gente fala assim, a pessoa não pode fazer nada. Então tá bom, então senta, cruza os braços e deixa. Não, gente, é muito diferente. Uma coisa é eu aceitar, por exemplo, essa minha altura. Tá, então, essa minha altura, eu sou baixinha e pronto. O dia que eu quiser botar um salto, eu ponho. O dia que eu quiser ficar de chinelo, eu fico. Mas eu estou tranquila e confortável com quem eu sou. E eu posso saber que eu vou num avião, que eu vou num ônibus, que eu vou em algum lugar e que eu vou ter condições, com a minha altura, com o meu porte, de estar nesses lugares. Então, eu posso me adequar conforme a minha necessidade e os ambientes também se adequam conforme a minha necessidade. Então, não é que eu não vou fazer nada, eu vou, mas eu aceito primeiro como eu sou, a sociedade aceita e a gente faz os ajustes, as adequações necessárias, conforme o grau, conforme a necessidade da pessoa. Sim, sim. Seria esse mundo ideal, se todo mundo conseguisse, né, se sentir, né, incluído de fato, né? Acho que a gente está numa caminhada que ela ainda é longa, assim, né? Mas, Adriana, eu só queria dar um oizinho para todo mundo também que está chegando. Tem uma galera comentando, a Vanessa, a Luana também chegou aqui, a Adriana, a Hanna. Então, pessoal, sejam bem-vindos. A Márcia colocou aqui, né, que a discriminação é uma questão cultural, né, e realmente... Acho que é algo que a gente vinha falando também, né? A Vanessa trouxe a importância dessas campanhas. Eu queria puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar o comentário da Sarita, né? Que é a nossa diretora. Sarita, um beijo para ti que está sempre nos acompanhando, nos incentivando. Que é essa questão, assim, desse que a gente também falou um pouquinho mais, voltando agora para o Setembro Amarelo. O Yogi também tá aqui, também cobrou um oizinho. Que existem duas grandes pontos de vista. Assim, sobre sim, é preciso falar, que era o que a gente estava comentando antes, né, da prevenção ao suicídio, e a questão do, se a gente fala sobre suicídio, a gente pode incentivar algo, a gente pode, né, ser um gatilho para pessoas que estão em sofrimento. O que tu pensa, assim, Adriana, sobre isso, assim, como que é a melhor forma de abordar o assunto, né? O que tu acha? As pessoas acham que falar é romantizar, né, e não é romantizar. Quando uma pessoa fala, né, de alguém que se matou, a gente não tem que dizer assim, nossa, coitado, sofreu, mas está livre. Não, que bom que ele encontrou o lugar dele. Isso é romantizar. Claro que eu não vou inferir julgamento, porque eu não sou dona e nem Deus e nem ninguém sobre a vida daquela pessoa, e muito menos, foi para o inferno. Isso também não. Mas também dizer que o suicídio foi uma saída para o sofrimento, isso é romantizar. Porque grande parte das pessoas, né, a primeira causa da tendência, né, da querer se matar é saúde mental.
Então, a grande parte das pessoas acabam incorrendo nesse ato porque estão doentes. Falta neurotransmissores, falta capacidade neurológica para sentir prazer, sentir alegria, sentir felicidade. Então, é orgânico. E se eu falo que ela sentiu isso e que foi um alívio para ela por conta disso, de alguma forma estou romantizando, porque eu não sei as outras histórias como são. E outra coisa, eu também não tenho que dar o endereço, a fórmula e como a pessoa fez, pelo amor de Deus, né? Ó, ele fez método tal, que é assim, 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 você faz assim, assim, que é bem eficiente. Também não, né, gente? Contar detalhes macabros, botar foto, né? Isso também não. Então, nenhuma das duas esferas, né? Nem aquele sacrilégio que eu acho que é com a vida da pessoa, quando você expõe as fotos e os detalhes, né? Você tira a dignidade da pessoa depois de morta, e nem romantizar como se fosse um ato heróico. É um ato de dor, é um grito de dor. E claro que vai doer em algumas pessoas que estão pensando igual, mas a dor também pode ser um local de cura. De eu falar, de eu ouvir, de eu saber, olha, eu conheço essa dor, eu já vi pessoas passando por ela, isso tem saída, isso tem alternativas, mesmo que ela chore, mesmo que ela sinta, deixa ela desabafar também, né? Deixa ela trazer também essa dor para a gente poder conversar. E como que a gente pode, assim, né, Dani? Acho que entra um pouquinho na questão da crise também, numa outra pergunta que a gente tinha pensado, assim. Por que conscientizar? Por que essas duas campanhas são campanhas de conscientização da população em geral? Né? O que, enfim, pessoas que não têm deficiência, pessoas que não têm depressão têm a ver com isso? Qual que é o nosso papel enquanto sociedade, no geral, né, de contribuir para essas campanhas? O que a gente pode fazer? Quais são os sinais que a gente pode perceber? O que mata a pessoa PCD, o que faz ela querer morrer, né, é o capacitismo e o estigma. O estigma é uma palavra usada que se fazia marcas nos escravos para saber a quem ele pertencia. Então a pessoa estava estigmatizada. As pessoas deficientes são estigmatizadas porque elas trazem marcas sociais que as caracterizam em um grupo segregado do restante da sociedade. Então elas pertencem àquele grupo excluído, feio, que eu não quero ver. E o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, que faz com que eu sempre espere que ele atinja marcos e possibilidades de outras pessoas que ele não consegue. Então eu estou sempre comparando ele, inferiorizando, eu estou sempre esperando mais dele, e eu nunca acolho ele como ele é. Então isso mata a pessoa porque invisibiliza ela. Então ela deixa de ser o cidadão, que eu não quero ver, deixa ele trancado dentro de casa, ele é feio, ele grita, ele baba, ele não sei o quê. E faz com que a pessoa também queira morrer. É isso que faz, né, essas duas campanhas estarem muito vinculadas. É uma população que tem muito mais riscos de morte, muito mais suscetibilidade de desejar a morte, né? Ela muitas vezes é morta na sociedade quando eu não vejo suas necessidades, as suas particularidades. Se eu coloco ela no pacote, mas todo mundo tem problema, tá? Eu tenho os meus, mas os deles são os dele. Eu não posso botar todo mundo no pacote que eu estou invisibilizando a dor dele. Isso também é matar a pessoa. Quando eu nego direitos, quando eu comparo ele com outros e colocando, mas isso é drama, quem quer vai lá. Eu estou matando essa pessoa em vida. Eu não reconheço ela com as suas limitações, com as suas dificuldades. Então, tem essas duas mortes, né? Tem esses dois fatores aí que se cruzam nas campanhas, né? E pensando assim em estratégias de prevenção, de ajuda, né? O que a gente pode oferecer, o que a gente pode também sugerir para quem está nos assistindo agora, que eu acho que as dúvidas surgem, e aí pode ficar, o que eu posso fazer, assim, qual que é o meu papel, assim? Se a gente pudesse de uma forma bem prática trazer para o pessoal que está nos assistindo, o que a gente pode oferecer de ajuda, assim, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei o que dizer. Não diga, mas esteja ali. Ou você pode dizer mesmo, fulano, não sei o que te dizer, mas eu tô aqui. Muitas vezes a pessoa não quer a sua opinião, porque ela já sabe. Ela já sabe que ela é bonita, ela já sabe que ela tem uma boa família, ela já sabe que talvez a depressão dela vá passar, ela já sabe, só que ela não consegue controlar a tristeza tão profunda que ela tem. Talvez ela só precise de desabafar a raiva, o descontentamento, a indignação, né? Talvez ela só precise que você fique de silêncio do lado dela.
Só dizer, eu tô aqui. O primeiro passo é a escuta empática, né? É estar ali, independente se você sabe ou não, para que ela saiba com certeza que você está ali. E esse estar ali é interessante também que se crie uma rede de apoio, o menor que seja. Então, olha, eu não vou poder ir na sua casa hoje, mas fulano vai, porque ele vai fazer um almoço para você. Ciclano vai te ajudar a pagar uma conta. O outro vai com você no médico, né? E alguém liga e outro conversa, e cada hora um conversa e o outro, para que elas sintam um acolhimento. Faz um revezamento com os colegas. Gente, vamos todo dia falar com fulano para ver como é que ele tá? Poxa, você mandar um sinal para a pessoa durante um dia e se revezar com alguns amigos, com vizinhos, com parentes. Não trazer julgamento, né? Olha, quem se mata vai para o inferno. Isso é crença, isso é dogma. Cada um tem uma. Dependendo da religião da pessoa, o morrer é até um ato heróico. Se matar é um ato heróico. Em algumas culturas tem isso, né? Então, eu não posso inferir o meu julgamento sobre o julgamento da pessoa, porque senão é mais uma camada, mais uma pá de cal para enterrar a pessoa. É bem que a Clarissa trouxe, assim, às vezes é um ombro amigo, né? Um apoio por estar ali, né? E acho que isso também que o pessoal está trazendo, assim, tanto o Arthur quanto a Luana colocaram aqui também, né? A questão das minorias, assim, né? O Arthur colocou pessoas negras, né? Gays, minorias, né? Sim. Não em quantidade, Sim. né? Mas na sociedade, que acabam sendo vítimas também, né? Desses sintomas mais depressivos. E a Luna trouxe um outro ponto também, assim, né? Que é a questão do que a gente vê muito hoje em dia do cancelamento na internet, né? Então, né, Nossa, quando tem né, esses comentários muito negativos, quando as pessoas caem em cima, né? Então também tem essas questões que acabam, né, repercutindo e atravessando, né? Enfim, essas que é a questões de mesma suicídio. coisa, né? Essa pessoa que está na internet, ela não precisa ser uma pessoa PCD. Mas o que é similar? Todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser aceito. E aí eu falo uma besteira, ou eu tenho uma atitude que não é legal, ou um pensamento que foi construído de algum lugar, e vem uma galera e fala assim, você não presta, nós vamos te cancelar. Olha que expressão horrível. Você não gosta da pessoa, gente? Tchau, bloqueia, apaga, mas não insulta, não ofende, não sai falando, sabe? Ninguém sabe da história da outra pessoa. O pior que seja, né, a atitude da pessoa, né? Ou então conversa, vai lá, conversa. Fulano, você quis mesmo dizer isso? O que você quis dizer com tal coisa? Pergunta, né? Escuta. E se a pessoa estiver insistindo, realmente for uma forma dela de pensar, de agir, você não é obrigada a estar ali, você sai. Né? Você se afasta, é sua opção. Mas imagina uma pessoa hoje, né, em tempos de internet, 20 mil pessoas, 30 mil, não sei quantas pessoas falando mal daquela pessoa. Isso, tem que né? ter um ego muito é inflado para você ouvir uma população falando mal de você e você se manter lá na empáfia como se nada tivesse acontecido, né? É aquela questão da liberdade, né? A minha só vai até onde termina a do outro, né? E acho que a gente perde um pouco esse limite muitas vezes, né? Eu acho que entra a questão também que a gente estava falando antes da rede de apoio, né? A Cris comentou aqui também da importância de ter amigos, né? Então, para as pessoas que estão daqui a pouco passando por um momento difícil, assim, Adelaide, o que a gente pode trazer, assim, além da rede de apoio, de amigos, que tipo de ajuda as pessoas podem buscar, aonde que elas podem recorrer, o que a gente pode dar, assim, de dicas? Primeira assim? causa de suicídio são doenças mentais, depois uso de álcool e drogas e depois questões financeiras. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão pensando ou aumento, né, do suicídio. A gente ainda não tem no Brasil um dado muito concreto sobre isso, vamos ter em breve, mas a perda do pátrio poder, né, do controle e a gerência sobre suas finanças, sobre sua vida e sua saúde, incorre numa gravidade de depressão. Então, eu não posso pagar minhas contas, eu não posso dar comida para o meu filho, eu não posso me sustentar, né? E eu não tenho horizonte. Que isso é uma das maiores coisas, né, que leva o desespero. Eu não tenho um amanhã. Não, olha só, eu estou desempregada, mas eu sei que eu passei no concurso e daqui a 2 meses eu vou empossar. Não, eu estou passando por dificuldade, mas eu vou, sei lá, montar um negócio e daqui a pouco eu começo. A questão é que as pessoas não veem horizonte, não têm esperança.
Então, as questões financeiras hoje pode ser uma ação solidária, né? E eu tenho visto algumas ações muito legais, né, do terceiro setor, de cooperar para ajudar pessoas carentes. Vamos fazer uma cesta básica, ir lá ajudar, né, dar um absorvente para aquela menina, ajudar a estudar, um celular, pagar uma internet por mês. Gente, o mínimo que você faça de dignidade para aquela pessoa faz com que ela tenha um mínimo de horizonte. E aí passa, né? Aí passa. Então, as questões financeiras não são frescura, né? Às vezes é um mínimo dela se sentir acolhida e dizer, ufa, não, tá, eu vou aguentar mais um tempo. Não tá tudo perdido, né? E é muito que as pessoas possam, né, pedir ajuda, assim, né? Que elas, né? Acho que a gente tem muita questão da vergonha, né? Mas que as pessoas tentem, de alguma forma, pedir ajuda, né? E um outro ponto a gente até não que está conseguindo também, né, assistência no SUS, né, psiquiátrica, não tem emergência psiquiátrica. Acompanhei uma pessoa em crise outro dia e ligou, né, na central, no bombeiro, que estava com ideação suicida, e a médica da emergência atendeu, foi muito educada, e falou assim, você tem algum familiar ou alguém? Pede para esse alguém ficar com você, porque a gente não tem ambulância para buscar e não está tendo vaga nos hospitais para emergência. E quando consegue a vaga é 24 horas. Uma pessoa em surto psicótico ou em surto de drogas para suicídio, 24 horas ela não saiu da crise. Ela só tomou um sossega-leão, dormiu algumas horas e tem que ir embora. E o problema está todo esperando ela lá. Então a gente precisa também de redes de saúde. Políticas públicas, né? Pessoas. Sim, com certeza. O caminho é longo, assim, né? E até eu queria trazer o comentário também do Felipe, também participante do Pertence, que está aqui com a gente. O Felipe é um super fotógrafo, né, de aviação. E aí ele comenta, né, que recebe alguns comentários negativos, né, em relação às fotos dele. Eu acho que também está muito ligado à questão de uma autoestima, assim, né? Da importância de a gente conseguir elevar a nossa autoestima, nosso empoderamento, né? Acho que também são questões que acabam se relacionando, né, com esses sintomas mais graves, assim, né? É complicado, né? A pessoa precisa de um ambiente familiar positivo, de um ambiente social, né? E não digo nem muita gente, não. Às vezes, se tiver um amigo, um primo, já ajuda muito. Que diga, cara, uma bola para esse pessoal. Será que ele sabe bater uma foto? Duvido que saiba, mas para criticar, sabe. Então, você não está gostando do seu trabalho? Faz o seu trabalho, essa é a sua imagem. O artista tem a livre expressão, ele pode criar da forma que for, que ele tem um sentido dele, isso é coisa do artista. Né? Sim, sim. Então, segue o seu caminho, né? Você vai ficar focando nas críticas? Foca na sua integridade, naquilo que você gosta, que você tem. Então, às vezes, uma palavra só de uma pessoa já ajuda a pessoa a ficar bem, né? Sim, mas é complicado quem é muito só, ou quem passa por ambientes, né? Da família, principalmente, da sociedade, sempre sendo cobrado, sempre sendo comparado, sempre sendo excluído, né? Eu até entendo o desespero das pessoas, porque não é fácil mesmo, não. Não é. Eu acho que isso também, falando um pouquinho, né, do Pertence, assim, né, como a gente busca aqui no Pertence poder proporcionar esse espaço de convivência, né, esse grupo de amigos, né, onde as pessoas encontrem atividade de interesse, né, que a gente possa ter lugares assim como esse, seja a escola, o trabalho, clubes, né, da importância de a gente conviver com outras pessoas também, né. Sim, aqui sim. Tem uma outra Super pessoa importante. falando, a Paola Chaves, né? Eu fiz um post sobre meu autismo, eu não tive respostas legais e foi um gatilho para mim. E aí, o que fazer, né, Adriana, quando isso acontece? As pessoas, elas, de novo, né? É o estigma, né? Elas julgam pelo rótulo. Então, mas você não tem cara de autista. Ah, mas você já namorou. Ah, mas você já trabalhou, né? E aí eu vou segregando a pessoa a um nada. Porque até pessoas com maiores comprometimentos físicos ou psíquicos são capazes de realizar fatos e terem direito a uma vida sexual, uma vida reprodutiva, uma vida laboral, como qualquer outro cidadão. Então, isso é preconceito puro da sociedade, né? Dizer que não pode namorar, que não pode casar, que não pode não sei o quê, que senão você não é deficiente. Ah, mas se for o famosão, que nem o Anthony Hopkins,
ou aquele lá da teoria de tudo, né? Da cadeira de roda do Ela, né? Reis, né? Aí tudo bem, né? Porque eles são brancos, europeus, chique, aí pode. Mas a pessoa comum, não. Eu tenho que segregar porque ela não pode. Não, é bem complicado, assim, acho que também a gente deixar esse recado aqui, né, Adriana, acho que nós, enquanto profissionais da saúde mental também, né, nosso papel, assim, é alertar também a população, não só se alguém está passando por um momento difícil, né, que busque ajuda, que busque atividades de interesse, né, atividades que deem prazer, né, e chame por ajuda pelas suas famílias, né, por seus amigos, né, é muito importante que a gente possa sempre falar, assim, o que a gente está sentindo, né, por essa via Às vezes do a diálogo, pessoa assim. nem sabe que está adoecendo. Ela nem se percebe adoecendo. Então, se ela não se percebe, mas você é amigo, é familiar de alguém, e que percebe que essa pessoa perdeu o entusiasmo, que não quer mais sair, que não quer mais conversar, né, que está alterando o apetite, tanto para comer demais quanto para não comer, que percebe que essa pessoa não dorme mais, que tem uma mudança, orienta essa pessoa, pergunta se ela quer conversar, leva ela para fazer uma consulta. Tem uma rede de psicólogos online que surgiu agora na pandemia. Várias faculdades também têm, né? Nada disso é fácil conseguir, mas existem, né? Procura alguém que possa te orientar com alguma coisa. Se você se percebe, primeiro se você não percebe, mas você percebeu em alguém, ajuda. Se você se percebe, tem grupos de bate-papo. Você não precisa nem se identificar. Você entra lá sem foto e coloca, gente, eu estou pensando isso e isso, eu estou me sentindo assim, as pessoas vão te acolher, vão te ajudar. Tem o CVV que faz um trabalho incrível de orientação, de apoio, vão te escutar quanto tempo você quiser, a pessoa nem te conhece, mas eu vou incomodar, mas ela nem te conhece, ela está ali para ser incomodada, porque é isso que faz a vida dela ter sentido, é ouvir você. Então, fala, né? E é bom que alguém que nem te conhece, que você vai poder falar o que você quiser. Falar mal de quem você quiser, reclamar do que você quiser. Então, busca alguma coisa, né? Saia desse lugar. Você vai ver que tem muitas possibilidades. Sim. E quando for possível, né, sempre buscar uma ajuda profissional também, né, Drica? Sim, acho que também precisa. isso é essencial, psicológica, psiquiátrica. Eu queria trazer também um comentário do Arthur que eu achei muito interessante, né, o comentário dele, que ele disse, eu acho que homem tem mais medo, agora subiu aqui pra mim, não sei se ele falou medo, tem mais receio de falar dos sentimentos do que as mulheres. E eu acho que também a gente tem aí um estigma muito grande, assim, na questão do homem não chora, né? Sim, Ele coloca sim. que ele tá perdendo aos poucos. Fico muito feliz que o Arthur tem conseguido, assim, se abrir também. Acho que é muito importante, né? Homens também têm sentimentos que a gente possa quebrar com Não, isso. eles Assim, não né? são ensinados a olhar para o sentimento. Tu não é homem, cara? Resolve, vai lá. Aí o menino chorou porque a mãe saiu. Ele sentiu medo, né? Porque ele não entende, minha mãe saiu, vai voltar. E aí falou, que garoto fresco, eu tava chorando por quê? Sua mãe só foi trabalhar. Aí ele não sabe o que ele sentiu, ele não sabe o que ele faz com o sentimento dele, só sabe que ele é frágil, então o que ele quer fazer? Eu sou homem, né? Tem que ficar bruto. E aí ele vai incorporando isso, né? E aí eu tenho que ficar. Se ele é uma pessoa com deficiência, mais outra camada, né? Vai fazer mimimi. Só porque você é deficiente, você vai usar isso como desculpa? Você já quer fazer chantagem com as pessoas? Aí pronto, né? Ele já não pode falar, aí ele ainda tem uma outra condição que faz com que ele fique mais vulnerável, aí é que ele se endurece, se embrutece mais ainda, né? Mas isso não quer dizer que não tenha lá dentro uma dor pulsando. Gente, quando a gente fala, é tão bom, mas é tão bom. Né? Se você puder falar para um amigo, ou se puder falar num ambiente profissional, né, que aí vai te direcionar, te ajudar, você sai tão leve, parece assim que esvaziou um caminhão. Gente, olha só, não resolveu nada na minha vida, mas eu tô leve. Aí só de estar leve, você já começa a caminhar para outros lugares. Com certeza. E acho que isso também já fica, né, para a Clarissa que colocou aqui que às vezes ela tem vergonha de pedir, assim, né? Como que a gente pode lidar com essa vergonha? Adriana, olha só. Normalmente quem tem vergonha é alguém que ajuda muita gente, mas não consegue pedir ajuda para você mesmo, né? É verdade. E aí eu sempre uso uma analogia. Na fila da merenda, tá cheio de gente lá com a canequinha na mão esperando o Toddy, o Nescau, né? E aí você sempre deixa alguém passar. Não, pode ir, entra aí. Você tá com a sua canequinha.
Não, pode ir. Não, pode ir na minha frente. Quando chega a sua vez, acabou o Nescau. E aí você se sente que ninguém reconheceu o seu lugar, que ninguém olhou para você, e você sempre ajudou todo mundo, mas na verdade foi você que se colocou por último e não esperou para receber o seu também. Então você também tem direito de receber a sua parte, você também tem direito de receber carinho e ajuda. Né? A paga vem para todos. É muito bom ajudar, né? Não dá sentido na nossa vida, mas é tão bom também receber. É questão da valorização, né? Da valorização da vida, de se autovalorizar, né? De se autoaceitar também, né? Às vezes a gente olha muito para os outros, não olha pra gente também. Que a gente possa olhar com o mesmo carinho que a gente olha para os outros pra gente, né? Que todos nós temos sentimentos, todos nós somos dignos de pedir ajuda, né? E às vezes tem um outro lugarzinho também que não é fácil, tá? É um orgulhozinho de admitir que errou ou que tá fragilizado. Às vezes tem um orgulho, né? Não, também. Mãe, eu sou mãe, forte, guerreira, eu detesto essas palavras. Né? Não sou forte nada, sou guerreira nada, porque eu não quero lutar com ninguém, não quero dialogar, brigar com ninguém. Então, mas aí eu não posso pedir ajuda, né? Porque senão eu vou ter que admitir as minhas fraquezas. E eu já criei toda uma imagem de fortaleza. Então, às vezes também tem esse lugarzinho ali de um pouquinho de vaidade, de orgulho, de admitir-se normal, humano, imperfeito, fragilizado. Mas eu volto a falar, é tão bom esse calorzinho no coração quando a gente pede acolhido. É tão bom, nem que seja uma pessoa só. Você reparte, você fica tão bem com isso. Não dá para esperar que todo mundo vai acolher, né? Infelizmente. Mas se você encontrar um amigo, uma pessoa, um grupo, um profissional, a pessoa já tem bastante carinho, já tem bastante possibilidade. Certo, com certeza. Eu queria também trazer aqui, né, a Cris muito bem colocou que a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né, que é o 188, então, quem estiver passando por alguma situação ou quiser indicar para alguém, eles têm telefones, e-mails, né, como a gente falou, sem precisar se identificar. Então, também é uma dica, assim, importante. O CVV 188, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é justamente isso, assim, prestar esse apoio, esse suporte para pessoas que estejam passando por um momento difícil. Eles têm treinamento, né? Eles sabem fazer essa abordagem. Então, o pessoal, mas o meu problema é muito grave. Todo mundo acha que o seu problema é o mais grave de todos. Ele é muito grave porque ele dói em você. E claro que por isso ele é muito especial, né? Mas o pessoal que trabalha com isso, gente, já escutou todo tipo de história que você pode imaginar. Então, o seu problema é muito especial, mas eles já estão acostumados a ouvir. Não acha que o seu problema é o pior de todos e que por isso você não pode falar. Pode sim, eles já estão acostumados a ouvir eles histórias. Estão lá para isso, né? As mais dramáticas que tem, né? Com certeza, é isso. Mas, Drica, não sei se você quer deixar, a gente está chegando no finalzinho, já passou muito rápido o nosso tempo, vai fechar quase uma hora que a gente está aqui conversando. Eu falo demais, né? Mas é bom, acho que foi ótimo, acho que também vai ficar um conteúdo gravado, né, Drica, para quem quiser acessar em outro momento, rever, né, ou quem perdeu, enfim, vai ficar gravado no nosso perfil, para a gente poder ir retomando, assim, acho que a gente trouxe várias questões importantes, né, e voltando nessa questão, assim, tanto a valorização da vida, né, quanto a questão da inclusão social de pessoas com deficiência na sociedade, ela é de todos nós. Né? Então, que a gente possa se responsabilizar, se sentir responsáveis por essas duas grandes questões, e que a gente fale sobre isso não só em setembro, né, mas durante todos os meses do ano, assim, né. Então, eu queria só ver se tem mais algum comentário, Drica, mais alguma sugestão, enfim, né? Tem uma galera comentando aqui, Karen, a Luana, a Clarissa, elogiando o nosso bate-papo. Então, fico muito feliz assim, que a gente possa proporcionar, que a gente possa proporcionar esse espaço, gente. A gente está sempre à disposição também. E é isso, Drica. Não sei se você quer deixar uma mensagem final pra gente. Sim. Tanto as pessoas PCDs quanto quem é parente ou amigo, cuidado com quem você anda. Às vezes a pessoa está inserida num contexto muito pessimista, muito dramático, muito capacitista, e aí ela adoece nesse ambiente. Então, se os seus amigos também não te valorizam como pessoa, nas suas demandas, sabe? Você é o alvo do bullying, da piada. Se a tua família acha que você nunca é capaz e fica nessa, né, de uma proteção que adoece, ou que a sua família também não olha para você,
é bom que você busque outras amizades, outros ambientes, outros ares, porque aí você vai ver um outro mundo. Então, principalmente os adolescentes, né, que precisam muito da turma, da galera, eu tenho visto galeras completas adoecidas, valorizando coisas depreciativas, coisas ruins sobre a sua sexualidade, sobre a sua autoimagem, sabe? Valorizando a tortura do outro, né, o bullying do outro. Então, se você está nesse contexto, se você é essa pessoa que faz ou que é vítima, sai. Sai, não se põe à prova, não acha que você vai resistir, porque tá pesado, né? E aí o próprio ambiente familiar ou de amigos favorece isso, fica bem complicado, né? Com certeza. Tem um outro ditado que diz, antes só do que mal acompanhado, né? Então, se esses amigos não são favoráveis, você é um motivo de chacota, ou se esses amigos não te ajudam, né, te colocam no meio de situações ruins, é melhor se afastar. E procurar, né, tem muitos espaços, muito grupo. Eu acho que a internet, esse tempo da pandemia, ajudou em muitos aspectos. Né? Tem grupo pra caramba, tem gente pra caramba falando e fazendo. Vai atrás desse pessoal. Não vai iludido, né? Porque gente vai te decepcionar em algum momento. Mas há muitas possibilidades. Eu tenho visto muitas ações bonitas mesmo, assim, sabe? Fraternas, gentis, que a gente de estar acolhimento mais mesmo. assim, né? E também atento aos sinais dos nossos familiares e amigos, né? Para qualquer Sim. mudança, né, de comportamento, de atitude. Lembrando que também a questão da depressão, ela é multifatorial, né? Tanto a questão interna, como a Drica muito bem mencionou antes, né, os transmissores, enfim, mas também externa, né? Então, não é a pessoa não tem depressão porque ela quer, né? Então, vamos valorizar a dor do outro, né? E estar atento aos sinais, pra gente poder estar, né, aí para as pessoas que a gente gosta, né? Mas, Drica, eu acho que é isso, tem uma galera agradecendo muito, e que o pessoal do Pertence é muito bem-vinda ao Pertence, e eu acho que é isso mesmo, eu te agradeço muito. Vamos marcar um dia, quando tu vier para Porto Alegre, para tu vir conhecer aqui o Pertence. Olha que delícia, doida pelos encontros. Com certeza, com certeza. E é isso, gente. Eu queria agradecer também muitíssimo ao Brian, que está aqui com a gente hoje. Brian, muito obrigada pela disponibilidade. Sinalizou aqui pra gente muito Brian. bem. Também seja muito bem-vindo ao Pertence. Brian, é a primeira vez que está aqui com a gente. Espero que é a primeira de muitas. E é isso, Drica. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela companhia, pelos comentários, tá? Um beijo grande para todo mundo. Boa noite e até a próxima. Obrigada, Drica. Agradeço demais a oportunidade, viu? Nós também. Muito obrigada. Tá, gente? Boa noite. Tchau, gente.